A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um dia dos Conectados com o Pai. No dia de hoje vamos falar sobre o Conselheiro, o Espírito Santo. A palavra de Deus lá em João, capítulo 14, versos 25 e 26 dizem assim: Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Deus, ele é um em essência, mas é identificado como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tanto na sua obra, no mundo, quanto em nossas vidas. Antes de ser crucificado, Jesus consolou seus discípulos, avisando que o Pai enviaria o Espírito Santo, que estaria sempre com eles. Hoje temos essa certeza também. O Espírito Santo ele não é uma entidade, uma força, um conceito, mas é uma pessoa divina. Sua presença em nós é extremamente valiosa. É impossível ser um cristão sem a presença do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não há comunhão com o Pai, não há comunhão com Deus. O Espírito Santo vive em nós para nos ensinar, nos consolar, nos fortalecer, nos guiar, dar forças na luta contra o pecado e nos levar a dar testemunho, porque Ele quer nos conduzir a experiências espirituais melhores e maiores. E você sabe o que o inimigo mais quer? Ele quer que as vozes do mundo, as vozes das pessoas à sua volta, calem a voz do Espírito Santo que habita em você. Ele quer que você olhe para as circunstâncias e fique confuso, sem saber que direção tomar, quando na verdade o Espírito Santo está sempre querendo te dirigir às melhores escolhas e ele quer acalmar o seu coração. Eu quero te convidar, se você estiver disposto, a no final desse devocional, você assistir o devocional de ontem, dia 31 de maio, porque fala exatamente sobre isso, sobre como o inimigo, ele tenta calar a voz do Espírito Santo com diversas armas para nos confundir, para nos fazer perder o nosso tempo, porque ele sabe que quando um servo fiel, quando alguém que é temente ao Senhor, que é um servo que ama servir, perde o tempo, quantas almas deixam de ser salvas. E ele investe muito, e o devocional de ontem fala exatamente como nós podemos nos defender das armas e das investidas do diabo para calar a voz do Espírito Santo que habita em nós. Você e eu não nascemos para sermos independentes de Deus. E o Espírito Santo atua justamente nessa realidade. Até nos mínimos detalhes, ele pode nos conduzir. No entanto, o Espírito Santo não nos manipula ou força alguma coisa, mas suavemente quer nos dar todas as instruções. Muitas vezes ele é ignorado, esquecido e até não percebido. O Espírito da verdade e da sabedoria habita em nós, e muitas vezes nós nos esquecemos de dar ouvidos a Ele. Quando isso acontece, nós perdemos muito, mas se você treinar a ouvi-lo, aquietar as vozes da preocupação, das opiniões alheias e das circunstâncias, creia que o Espírito Santo falará e ensinará tudo o que você precisa ouvir. Ele te guiará em toda a verdade. Deixe o Espírito Santo ser o seu melhor amigo. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra várias características e várias funções do Espírito Santo. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com você, Deus gostaria de compartilhar com você apenas 3. O Espírito Santo, ele é professor. A palavra diz que ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que Jesus nos disse. Está lá em João, capítulo 14, versos 26.
O Espírito ele edifica a igreja sobre a base dos ensinamentos de Jesus, lembrando o que Jesus ensinou e nos revelando sempre um significado profundo. Aquele que tem a presença do Espírito Santo, ele não pode ler a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus e aprender coisas superficiais, coisas rasas, porque quando ele está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo ensina coisas profundas. Viva uma vida de conhecimento e de experiências espirituais profundas. Deus está sempre te chamando para ter um relacionamento, para ter aprendizado, para ter um testemunho e ter experiências espirituais profundas. Segunda função, ele glorifica Jesus. Jesus é glorificado quando o Espírito nos revela o que pertence a Jesus. Está lá em João, capítulo 16, versos 13. Ele glorifica a Jesus não quando nos concede coisas novas, mas quando ele nos diz que o que nós temos provém de Jesus. E o terceiro papel, ele é um espírito testemunhador. Ele testemunha contra o mundo em nome de Jesus e em nome do seu povo. A vinda do Espírito testifica o fato que os fiéis pertencem a Deus. O Espírito também testifica em nome de Jesus ao chamar as pessoas para virem a Jesus, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que olhar para o Espírito Santo e ver ele como um conselheiro, como uma pessoa que nos ajuda em tempo de necessidade, porque ele é consolador e que nos acompanha durante a nossa caminhada, nos sustentando, nos transformando e nos revelando coisas profundas sobre o nosso Mestre. Chame hoje o Espírito Santo para ser o seu melhor amigo. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e que a presença dele te acompanhe aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém.